Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quase Sem Pauta, 68º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. E aí, Lúcia Porto? E aí, Lúcia Matos, que momento, adoro te ver assim, sorridente na sua casa, tão bonita, com aquelas prateleirinhas tão organizadas, né? As minhas são mais esculhambadas, mas também são legais, são coloridas, né? Estamos aqui, Lúcia Matos, na nossa 7ª temporada, que se chama Encontro às Cegas, e esses encontros às cegas que temos feito são tão legais, estão nos levando a conhecer pessoas que a gente não conhecia, que nem a gente fazia ideia que existia. Estão nos levando a viajar, né? Muito, pelo Brasil por enquanto, mas quem sabe daqui a pouco pelo mundo, né? A gente está desbravando o Brasil por enquanto. A gente começou com a nossa amiga Cláudia Betcher, né? Relações Públicas, sommelier de chá, uma pessoa muito ligada às artes e à cultura. Por ser tão ligada a isso, nos apresentou um amigo, o Ulisses Rocha, um violonista, motoqueiro e que também veleja. E por velejar, ele nos apresentou uma amiga que é a Elisa Prado, que é casada com um capitão e é uma mulher como nós da comunicação. Apresentou uma amiga da comunicação também, a Tati Maia Lins, que por sua vez trouxe uma amiga ligada à gastronomia, outra coisa que a gente gosta muito, que é a Carol Minardi. A Carol Minardi, né, que tem uma coleção de óculos de dar inveja a muitas pessoas, nos apresentou a Letícia Levin, uma veterinária, cozinheira, especialista em pratos vegetarianos, porque assim são os prediletos do seu marido. A Letícia Levin foi aquela que começou a nos levar para fora de Porto Alegre. Ela nos apresentou a Lavínia Palma, uma psicóloga feminista que mora em Brasília. Lá em Brasília, a Letícia tem uma super amiga também, a Lavínia, perdão, hoje me atrapalhei, ela tem uma super amiga que se chama Letícia, que é irmã dela. Veja bem, nós vamos começar numa saga de pessoas com nomes similares. Eu gosto de ver que a Lúcia Porto ia reduzir e ela tá aumentando mais do que estava, que ela estava dizendo que estava grande, tá bem? A irmã Lavínia... Tu ia reduzir o meu resumo e tu tá aumentando o meu resumo. Shut up! A irmã Lavínia trouxe a irmã Letícia, que elas não são de Cristo, mas elas são irmãs. A irmã Letícia nos trouxe outra amiga também chamada Letícia, também jornalista, Letícia Luvison. A Letícia Luvison, por sua vez, apresentou outro jornalista, ainda bem um homem que não se chama Letícia. Sim, saímos das Letícias. Graças a Deus. O jornalista Rafael Wallendorf, que nos indicou o entrevistado de hoje, que em seguida conheceremos. Pois é, e todos estão recebendo, mesmo em Brasília, no Planalto Central, todos estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta, porque esta 7ª temporada fala de amizade e tem o grande e importante apoio da nossa querida amiga Lu Rec, da loja Santo Aroma de Gramado. A Lu Rec criou para a gente um aromatizador personalizado, que é uma delícia. E todos os nossos convidados nessa 7ª temporada estão recebendo o aroma do Quase Sem Pauta, feito pela Santo Aroma. Isso aí, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, hoje, no nosso 68º episódio da temporada, teremos um encontro às cegas com um amigo do Rafael Wallendorf, que é o Ronaldo Triaca, que chamamos agora para entrar conosco na sala. Olá, tudo bom, Ronaldo? Olá, Lúcia Porto, Lúcia Matos, prazer estar podendo participar com vocês aqui, uma honra. Muito obrigado. Que bom que você estás conosco. Vamos falar um pouquinho, então, aqui o Ronaldo. O Ronaldo é administrador de empresas e trabalha com ênfase sempre em agroindústria, técnico em agropecuária, produtor rural e vitivinicultor. Olha aí, ó, a blusa dele já entrega um pouco pela cor. O Ronaldo mora em Brasília, mas ele tem raízes gaúchas. Os pais do Ronaldo nasceram em Espumoso, aqui no Rio Grande do Sul. Em meados da década de 60, migraram para o sudoeste do Paraná, onde o Ronaldo nasceu, especificamente na cidade de Capanema, na divisa com a Argentina. No final dos anos 70, a família se mudou para Brasília. Foi produtor rural e administrador das terras da família, também trabalhou como extensionista rural na Emater e foi um dos criadores da Agro Brasília, que está entre os 7 principais eventos do agronegócio brasileiro. Em 2011, o Ronaldo começou um novo negócio. Inaugurou as primeiras unidades da Vila Triaca Eco Pousada.
Hoje, são 23 e a pousada faz parte do seleto grupo da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, sendo o único no Distrito Federal. Como se não bastasse tudo isso, o Ronaldo ainda inventou de fazer vinhos em Brasília. Criou o projeto Vinícola Brasília, com 10 sócios, 10 propriedades, 10 famílias. São 10 amigos que estão construindo uma vinícola que deve ser inaugurada no início do ano de 2024. Já tem rótulos 4 rótulos próprios, entre brancos, rosés e tinto. Para ele, para o Ronaldo, o enoturismo é uma atividade inusitada em Brasília. Vai ser um divisor de águas para o turismo no Distrito Federal. Hein, Ronaldo? Eu acho que essa tua história para contar hoje vai ser bem bacana, hein? Conta pra gente um pouquinho do que vem por aí daqui a pouco. Bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Lúcia Porto, Lúcia Matos. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês, contar um pouquinho do que a gente está trabalhando aqui nessa luta diária aqui. Aliás, hoje é dia do agricultor, né? Então estou de parabéns também, né? Mas a gente está aqui realmente em Brasília já, moro aqui há 45 anos, né? Então a gente tem uma longa caminhada aqui na capital federal, mas sempre focado no meio rural, muito ligado à natureza aqui. Ronaldo, a gente vai começar com a única pergunta certa desse podcast. Por que tu acha que o Rafael te indicou para esse encontro às cegas com a gente? Bom, o Rafa, posso dizer que eu conheço ele desde quando ele nasceu, né? Porque eu sou amigo do pai dele, somos companheiros de futebol, eu e o pai dele, há muitos anos, num time de veteranos, que a gente joga futebol ainda de campão ainda, né? Como futebol tradicional. E eu acho que o Rafa me indicou, acho que por um reconhecimento mútuo, porque eu também o admiro muito como profissional, grande jornalista, grande compositor, declamador, baita declamador, né? Então, somos admiradores também do tradicionalismo gaúcho, né? E trabalhamos já juntos em alguns momentos do CTG aqui do PADEF, aqui em Brasília. Então, eu acho que é isso, um pouco é isso, pela admiração mútua que temos aí um pelo outro e pela grande amizade que temos também. Sabe que está sendo interessante isso, porque a gente estava comentando antes, né? A gente começou o nosso programa em Porto Alegre, fomos até São Paulo, Ilhabela, voltamos para Porto Alegre, depois a gente estacionou em Brasília e agora a gente está entrando no interior de Brasília, né? O Rafa falou muito sobre Padef, que era uma região que eu confesso que eu não conhecia, assim, e a gente está descobrindo muitas coisas ali, né? A tua relação com o Rafael, então, ela muito se solidificou ali, é isso, Ronaldo? Com certeza, porque eu cheguei aqui em início de 78 e o pai dele, logo depois, né, o pai do Rafa, meu amigo, apelidado como Nego, carinhosamente como Nego, né? E então, logo depois, o Severiano, né, que é o Nego, casou e logo veio o Ricardo, depois o Rafa. Então, eu conheço ele desde berço, né? Então, ouvi crescer, posso dizer assim, né? Acompanhei toda a trajetória do Rafael. Então, a gente tem realmente um carinho muito grande pelo outro, né? E essa história do Padef, o Rafael é um padefiano, como a gente usa esse termo aqui, né? Nesse cantinho do Distrito Federal, que é um rincão gaúcho aqui, uma colônia gaúcha, sulista, né? E o Rafael se criou aqui dentro do CTG, né? Por isso toda essa paixão dele aí pelas tradições gaúchas e, como eu falei, além de tudo, é um baita de um escritor, um baita de um declamador e um baita de um jornalista também. E, Ronaldo, quais são as tuas ligações com o Rio Grande do Sul? Assim, conta um pouquinho da trajetória da família até chegar aí. Então, a minha família ali, como eu falei, como vocês falaram, é de Espumoso, né? Tanto meu pai como minha mãe, né? Na época, até quando pertencia à Soledade ainda, né? Mas, então, as nossas raízes são aí dessa região. É claro, a família Triaca veio naquela grande leva aí no final do século XIX, né, da Itália, também é descendente italiano. Mas
meu pai ali de Espumoso, minha mãe também. Eu sempre brinco que eu nasci na estrada, né? Porque no que meu pai mudou do Rio Grande do Sul para o Paraná, foi ali que foi logo em seguida que eu nasci. Mas já nasci no Paraná, que tenho muito orgulho também do belíssimo estado do Paraná. E, aliás, assim, o Paraná também cultiva muita tradição gaúcha, né? Porque tem centenas de CTGs lá, em várias regiões do Paraná. Então, Que idade que tu tinha quando tu foi para Brasília? 13 anos. 13 tá. anos, Então, no que nós chegamos aqui em Brasília, logo uns 4 anos depois, o Adhemar Sense, grande tradicionalista aqui, gaúcho também, e que hoje, por acaso, hoje é meu cunhado, né? Mas na época a gente era só vizinho. E ele é irmão da minha esposa, da Ana, e ele fundou um CTG aqui, né? E a partir daí, então, nós começamos a cultivar cada vez mais a tradição gaúcha, né? Até porque não tínhamos muitos atrativos aqui também naquela época, né? Início da década de 80. Então, as nossas diversões eram no CTG, né? Sempre, todo final de semana farroupilha, né? Então, a gente criou um amor muito grande pela tradição gaúcha. Então, foi a minha ligação é isso. E, claro, como nós temos aqui a vizinhança toda, né? A gente, como se estivéssemos no Rio Grande do Sul aqui, né? Numa região agrícola do Rio Grande do Sul, né? Porque a grande quantidade aqui de produtores aqui são do Sul. Uhum. Agora, tu falaste aí em região agrícola, né? E que vocês foram para Brasília. Já existia uma tradição familiar do agronegócio? Vocês já eram ligados à terra? Como é que começou esse envolvimento aí com esse setor, Ronaldo? Não, meu pai era agricultor familiar no Rio Grande do Sul. No Paraná, ele partiu um pouco para o comércio, mas aí sempre querendo voltar para a área rural. E aí pintou essa oportunidade, né? Apareceu essa oportunidade aqui no Distrito Federal. Porque eu não sei se o Rafael contou, mas o PADEF ele foi concebido, na época, na década de 70, para gerar alimentos em Brasília, porque vinha quase tudo de fora, né? Então, então secretário da Agricultura, um baiano, o doutor Pedro Dantas, já falecido, ele tinha até a mesma idade do meu pai. Ele percebeu isso e copiou um modelo de um outro projeto que existe em Minas Gerais, em São Gotardo, parceria com o governo do Japão, que lá é o PADAP, também é uma sigla, também colonização agrícola. E então ele copiou e aprimorou, né, e viu que tinha aptidão agrícola nessa região aqui, nesse lado leste do Distrito Federal, e foi ao sul do Brasil divulgar em cooperativas agropecuárias. Foi aí que minha família ficou sabendo e a gente veio para cá. Então, iniciou-se aqui essa caminhada justamente, apesar de não ter tradição aqui na época também de produção agrícola, né? Mas nós arriscamos aí e viemos para cá. E aí a tua trajetória profissional também começa muito com essa questão agrícola, né? Buscando também a gestão das terras da família, né? Qualificar, né? Eu fiz primeiramente técnico em agropecuária, né? Que é próximo daqui, fica em Planaltina, a uns 50 quilômetros daqui, também próximo de Brasília. Mas continuei aqui ajudando, né, na propriedade, aqui, junto com a minha família. No que eu terminei o curso técnico em agropecuária, meu pai precisou de mim, eu ia fazer agronomia, eu também sonhava em fazer agronomia, mas não consegui fazer na época, né? Porque eu precisei vir ajudar em casa aqui, na fazenda, aqui na propriedade. Só mais tarde que eu fui fazer um curso de graduação, bem mais tarde, que foi administração, né? Então, foi isso. Agora, tu ficaste muito tempo, né, trabalhando especificamente com essa área do agronegócio. Em algum momento, tu resolveste entrar em outro segmento, que é esse das feiras, né, da organização de eventos, de mostras, de união de marcas, produtores. Como é que foi essa... Não é uma migração, né, mas é quase, né? Assim, foi um período que eu já estava na Emater, né? Eu fui convidado para participar, para trabalhar na Emater um período,
E então eu trabalhava no escritório aqui no próprio PADEF, porque é matéria que tem vários escritórios, e nós, então, realizávamos uma feira aqui bem pequena, uma feira não, um evento bem pequeno, que chamava Festa da Soja, e estava para finalizar esse evento. E aí, numa avaliação, eu tive a ideia de fazer um evento maior, porque eu percebi que havia esse vácuo aqui na região, né, de não ter um grande evento, principalmente para médios e pequenos produtores, né? Para os grandes era mais fácil ir a grandes feiras, ver novas tecnologias, mas para médios e pequenos não tinha essa oportunidade. Então eu percebi essa necessidade da região e propus, né, aqui para a nossa cooperativa, de fazer um evento maior, com uma maior envergadura, né? Então, elaboramos um projeto e essa feira começou bem pequena, só para vocês terem ideia, ela começou com 100 expositores, né? Uma feira bem pequena, mas hoje essa feira tem mais de 500 expositores, passou por aqui 175 mil pessoas em 5 dias, né? Se vocês pensarem que, diferente aí do Sul, que tem muita tradição agrícola, né? Tem um grande parque industrial. Aqui nós não temos nem uma coisa nem outra. E ainda assim, é a 1 hora da capital federal, né, no interior. Mesmo assim, nós recebemos um público expressivo, né, já é uma feira internacional. Então, me orgulho muito de ter contribuído, né, com o nascimento desse evento. Fiquei na presidência dessa feira aí por 15 anos, na gestão, e deixei o ano passado, né, para cuidar aí dos meus projetos pessoais. Vamos falar de um deles, então, que é a Vila Triaca Ecopousada. Vou até botar o Instagram aqui para o pessoal conhecer. Como é que surgiu a ideia de fazer turismo de charme, né? Porque vocês fazem parte do Roteiros de Charme, aliás, única pousada de Brasília, né? Que integra essa rede. É verdade. Por enquanto é a única. Tem algumas no Goiás, mas em Brasília é a única. E essa associação tem alguns pilares, que por exemplo, que a família tem que estar na gestão, são geralmente de médios para pequenos hotéis, não pode ser grandes hotéis. Tem a questão, tem que ter um grande cuidado, né, com a questão de ambiental, sustentabilidade, enfim, alguns pilares aí, e é uma associação muito bacana. Se vocês escolherem um hotel de Roteiros de Charme em qualquer estado do Brasil, vocês não vão errar, dificilmente vocês vão errar, porque são ótimos hotéis, pousadas, né? Mas surgiu a ideia aí de partir para essa nova atividade de hotelaria, que eu não sabia nada de hotelaria e estou aprendendo ainda, em 2010, por aí, ainda por causa aí da Feira Agro Brasília. Eu estava aí à frente da feira e percebi que os expositores reclamavam, assim, adoravam o evento, mas sempre reclamavam para mim: pô, Ronaldo, a feira é muito bacana, mas não tem hotel nessa região, né? Pô, é tudo longe, né? Ou é Brasília, ou é Formosa, né? E outras cidades aqui próximas. E aí eu fui percebendo isso, fiz uma pesquisa de mercado e vi que havia também essa deficiência aqui nesse canto do Distrito Federal. Então, a pesquisa de mercado apontou isso. Então, começamos ali bem pequenininho, em 2011, e fomos, eu sempre falo, de tijolo em tijolo, né, melhorando a qualidade, aumentando aos pouquinhos, né, a infraestrutura da pousada, e hoje dá para se dizer que nós somos referência aqui na capital federal, e não só na capital federal, aqui no Planalto Central. A gente recebe já hóspedes aí de vários estados do Brasil, né? Realmente estamos com um nome muito bem conceituado hoje, graças a Deus, com essa caminhada aí de 12 anos aí de história de Vila Triaca. E qual é a distância que vocês estão de Brasília? 60 quilômetros, 1 hora. Uau. 1 hora é tudo asfalto, até aqui é bem tranquila a estrada, então tem essa facilidade também. Está bem pertinho de Brasília, né?
Vamos fazer um pensamento assim, então. O Ronaldo trabalhava com agronegócio. Aí ele começou a pensar que tinha que organizar uma feira, porque o negócio não estava muito organizado, tinha que mostrar os produtores, botar todo mundo junto, eles ficarem no mesmo lugar para começar a aparecer mais, para vender mais, para crescer mais. Criou uma feira. Aí, né, a feira estava pequena, começou a ampliar, aumentou, ficou 15 anos à frente do negócio. Aí ele, os caras vêm para a feira, não tem onde dormir, né? Vamos fazer um hotel. Aí ele falou, não fez qualquer hotel, fez uma pousada de charme. De charme. Que não deve ser pouca coisa, porque é a única de lá. Aí tá, será que os caras que iam para pousada de charme começaram a pensar, tem que tomar um vinho bom? Aí o que ele fez? Abriu uma vinícola, Ronaldo. Como é que é essa história dessa vinícola aí? Conta aí agora. Na verdade, a gente... Eu acertei o meu pensamento ou não tem nada a ver? Não, eu acho que você está no caminho. Assim, eu não... A gente está produzindo vinhos já estamos elaborando vinhos, mas ainda não abrimos a vinícola propriamente dita ainda, né? Essa história do vinho, assim, eu sou apaixonado por vinhos já há mais de 20 anos, um pouco aí pela descendência italiana. Eu sempre brinco, meu pai almoçava sempre com um garrafão de vinho no pé da mesa, né? E a gente sempre pegava uma beirada desse vinhozinho aí, né, no almoço. Mas, então, mais de 20 anos essa paixão aí por vinho. Eu sempre falo que no mundo do vinho, quando você pensa que sabe alguma coisa, você percebe que você não sabe nada, de tão vasto, de tão holístico que ele é. A Lúcia trabalha também, né, com vinho, sabe bem disso, né, Lúcia Porto? A gente não sai nunca de dentro, né? A Matos está entrando nesse caminho também. Cuidado. Também que legal. Mas, então, eu queria fazer um vinho aqui, era um sonho meu. Eu falava para a família, ainda quero fazer um vinho aqui, mas na minha cabeça era um vinho colonial, um vinho de mesa, como muito se produz no Brasil ainda, né? O brasileiro consome aí pouco mais de 2 litros per capita ano e metade disso, ou até mais, ainda é vinho de mesa, né? Mas quando eu conheci essa tecnologia que está revolucionando aí a viticultura brasileira, a vitivinicultura brasileira, que é a poda invertida ou dupla poda, eu percebi que comecei a estudar o clima de Brasília. Um pouco eu já conhecia bastante, por eu ter essa área, trabalhar nessa área técnica também, e sempre acompanhando o clima aqui em Brasília, por causa de outras culturas que também dependem de amplitudes térmicas, como o trigo, por exemplo, que a gente produz aqui também. Mas percebi que nós tínhamos clima muito adequado para fazer vinho fino aqui, né? Então, com essa tecnologia de inversão de ciclo, né? Porque a gente sempre, principalmente o apaixonado por vinho, o enófilo, não é, sempre linka muito produção de vinhos com regiões frias, não é mesmo? Né? Isso é no Velho Mundo, é no Rio Grande do Sul, é na Argentina, mas nessas regiões é praticamente impossível produzir no inverno, se produz no verão. Aqui não. Aqui a gente consegue produzir no inverno, porque nós temos um inverno ameno e com altitude. Onde eu estou aqui é 1.000 metros de altitude, meus vinhedos aqui é 1.000 metros de altitude, né? Então, eu comecei a estudar e vi que realmente Brasília tinha um clima muito interessante para se elaborar vinho fino. E aí, encomendamos as primeiras videiras em 2017, 2018 implantamos. 2019, olha como as coisas são rápidas aqui, né? 2019, nós já fizemos uma pequena vindima e já levamos a uva, eu e a Ana, minha esposa, levamos essa uva lá no sul de Minas, a 1.000 quilômetros de caminhoneta. Não parava nem para... Não desligava a caminhoneta nem para almoçar, por causa da temperatura. E aí a Isabela Peregrino, né, a grande enóloga, elaborou esse vinho para nós lá na Epamig. E, por incrível que pareça, no início de 2020, ela nos entregou, fui lá buscar. E, por incrível que pareça, já... Esse vinho mostrou muita qualidade, potencial de envelhecimento, né, com muita complexidade. Ainda tenho garrafas dessa pequena remessa aí, e ficou muito especial mesmo. Então, assim, a gente percebeu que realmente aqui não era uma aposta no escuro. E aí, a história... aí veio esse problema de onde vinificar. Eu tenho amigos aqui da Fazenda Arcoara que também iniciaram junto, em 2018, e quando a gente se encontrava para tomar um vinho, era a pergunta, e aí, como é que vamos vinificar agora, né? Cada um vai fazer sua vinícola, ou vamos fazer uma em conjunto?
E aí, naturalmente, como eu moro aqui há 45 anos, tenho muitos amigos que são produtores como eu, que trabalham com muita tecnologia, fomos divulgando essa nova atividade aqui, porque aqui é importante, viu, Lúcia Matos e Lúcia Porto, entenderem que aqui é uma das regiões mais diversificadas do mundo, sabe? Por causa desse clima bem definido aqui em Brasília, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, bastante mananciais de água. Então, a gente tem uma grande diversidade de culturas aqui. E aí, fui convencendo aí outros amigos a entrar no negócio, e aí formou esse grupo de 10 famílias, 10 amigos, né? E 10 propriedades. Das 10 às 9 tem um raio aqui de 15, 20 quilômetros. E todos começaram a implantar vinhedo. E aí surgiu esse projeto, né, Vinícola Brasília, que é a união de 10 para vinificar num local só. Mas cada um tem seu rótulo, cada um tem sua microvinícola. Sim, mas tem a uma tua vinícola... é na tua propriedade, é na Pousada. Sim, eu tenho aqui, junto à pousada, logo acima, está o vinhedo e já está a minha cave, já está meu wine bar, meu vinobar, que a gente chama aqui de vinobar. Então, a gente comercializa aqui, né? Amadurece nossos vinhos também aqui, na nossa cave e tal. Mas a estrutura de vinificação fica aqui próximo também. Eu fui privilegiado nisso em relação aos meus amigos, porque a propriedade mais próxima da Vinícola Brasília é a Vila Triaca. 1.000 metros, né? Na verdade, a nossa propriedade começa a 50 metros, porque a vinícola fica de um lado da BR e a nossa propriedade do outro lado da BR. Só que a Vila Triaca mais aqui é o fundo da propriedade. Então, nós começamos a implantar os vinhedos e, claro, sempre surgem dificuldades, mas essa vinícola hoje, só para vocês entenderem, a Vinícola Brasília, como eu já disse, né, para mim vai ser um divisor de águas, porque é uma vinícola que tem estrutura aí para 400 mil litros ano de vinificação, com tecnologia também de vinificação que não deixa nada a desejar para muitas vinícolas aí mundo afora. Adquirimos equipamentos da Itália, Bento Gonçalves, e isso só foi possível com a união dos 10, né, desse projeto de maior envergadura, né, de maior robustez. Então, nós já estamos vinificando há 2 safras nessa vinícola, e éramos para inaugurar esse ano ainda, mas tomamos essa decisão essa semana de protelar para mês de abril de 2024, até porque nós teremos o grande número, a grande quantidade de rótulos e de vinhos vai ser da Vinícola Brasília, só para vocês entenderem. Nós somos 10 sócios, 10% iguais para cada sócio, na participação societária, mas no quesito uva e vinho, 60% de cada sócio da sua colheita obrigatoriamente vai para rótulos da Vinícola Brasília. Então, esses rótulos não estão no mercado ainda, né? Porque Sim. Nós não inauguramos a vinícola. A Vila Triaca, não. A Vila Triaca, eu já tenho, como eu falei, já tenho 4 rótulos, né? Tem um rosé, tem um Sauvignon Blanc, né? Uma caça aqui que tem um potencial gigante. Então, no que inaugurar essa vinícola, agora, no primeiro semestre de 2024, vocês podem ter certeza que Brasília vai dar uma guinada aí no turismo, porque já está nascendo uma rota do vinho nesse canto aqui do Distrito Federal. Olha aí, Lúcia Porto. Vamos pois embora, Lúcia Porto. Sabe que eu estava pensando o seguinte, eu não quero me escalar, mas já me escalando, abril é o mês do meu aniversário. Sauvignon Blanc é a minha uva branca predileta. Então, eu sou a melhor amiga dela. Minha melhor amiga. Então, eu acho o seguinte, a minha melhor amiga vai me convidar para ir a Brasília, nós vamos ficar num hotel de charme, tomar vinho e comer churrasco com o Rafa. Pronto! Olha que programão. Olha que programão. 27 de abril tá aí, né? Já chegou. Não, olha, dia, eu 27? Acho que... 27, assim, eu tava escutando com muita atenção, porque, assim, todo esse caminho que tu tava falando, né, a Poda Invertida, a Isabela Peregrino, Epamig, tudo isso são características de um vinho de inverno dos mais qualificados, né? Não faz muito tempo a gente teve uma entrevista com a Isabela e ela tava contando exatamente tudo isso. Então, tu tá dando todo o caminho para ter um dos vinhos mais qualificados que se pode apresentar aproveitando o terroir, né, Ronaldo? Não, com certeza. E assim, para nossa surpresa, né, a gente fica até se beliscando aqui às vezes, porque o nosso resultado está sendo tão rápido, né?
os vinhos que a gente está elaborando, assim, plantas jovens ainda, né? Que você sabe que plantas jovens, às vezes, não transporta tanto assim para a taça no primeiro momento, qualidade, né? Mas a gente está conseguindo elaborar vinhos com bastante qualidade, sabe? Que tomando às cegas, porque tem que ser às cegas, porque senão, não, vinho de brasileiro e ainda de Brasília, não dá, né? Mas quando se toma às cegas, a coisa muda de conversa, né? A gente já fez muita experiência aqui com isso. Então, mas a gente está indo muito bem, graças a Deus, não posso reclamar. O meu Syrah, por exemplo, o seu Claudino, está muito bem pontuado aí na plataforma Vivino, né? Acho que, se não me engano, está com 4,2, está entre os 25 melhores Syrahs brasileiros. Então, estamos começando com o pé direito, né? Mas tu é muito empreendedor, né? Eu já percebi que tu é muito empreendedor, Ronaldo. Quais são os teus planos para o futuro, então? Do ano que vem, abrir a vinícola e consolidar esse trabalho também de enoturismo por aí, né? Sim, nós estamos fortalecendo muito o enoturismo. Daqui a pouco tem grupo ali para fazer o tour no vinhedo, para degustar os nossos vinhos, né? Então, a gente já está praticando aqui bastante, né, o enoturismo, mas estou iniciando aqui para ter todo o processo aqui. Vamos fazer a pequena vinícola aqui também, apesar de estar a 1.000 metros da Vinícola Brasília. Mas é a tendência desses 10 produtores de terem toda a vinificação, né, todo o trabalho de vinificação na propriedade, né? Para castas que se tem menor quantidade. Então, a ideia é essa. Então, eu estou começando aí a fazer a parte de vinificação também da Vila Triaca aqui, né? Para castas com menor quantidade, como, por exemplo, o Sangiovese. Vou estar implantando o Nebbiolo esse ano, porque eu sei do potencial aqui também. Sangiovese, Nebbiolo, Syrah. Vamos pegar um avião, Zé Matos? Vamos. Vamos para Brasília, lugar melhor não há. Já cantava o Renato Russo isso, né? Eu sou suspeito, viu, Lúcias? Mas espero que em breve vocês degustem. Não só os meus vinhos aqui, mas dos companheiros aqui também. Vocês verão, Ronaldo, que eu não estou empolgado em exagero aqui. Eu sou um entusiasta, geralmente sou bem otimista com as coisas, mas vocês podem dar um desconto, mas nesse caso do vinho aí, vocês vão perceber que acho que o Ronaldo não estava exagerando tanto assim. Com certeza não. Eu vou te fazer eu vou emendar com o vinho, né? Dizer que, assim, uma das coisas melhores que existe no vinho, para mim, é a gente poder brindar com amigos, né? Exato. Então, já que a gente está aqui há quase meia hora brindando, assim, sem uma taça na mão, nós vamos te perguntar o seguinte: quem é o amigo que tu brinda com uma taça na mão, que tu quer trazer para conversar com a gente, para brindar conosco? Quem é que vai ser o próximo? Então, na verdade, é uma amiga, né? Opa! Uma gaúcha muito bonita e, na verdade, minha segunda prima, né? A mãe dela é minha prima, mas não é. Ela tem o lado triaca pela parte da avó dela, né? Que era irmã do meu pai, que é a Luísa Comim, que é produtora rural aí em Espumoso, e que tem uma história belíssima também de superação. E, além de tudo, ela é terapeuta energética, tem um trabalho de terapia assim, sensacional aí no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar ter esse bate-papo aí com a Luísa Comim, porque é uma mulher sensacional. Olha, que legal, hein, Lúcia Porto? Quer dizer que a gente... Vamos voltar para o Rio Grande do Sul, então. A gente vai voltar para o Rio Grande do Sul, a gente vai falar com a Luísa de Espumoso, e eu acho bom a gente voltar para o Rio Grande do Sul, sabe, Ronaldo? A gente não falou sobre isso, mas eu acho bem importante uma coisa que, antes de terminar, a gente tem que dizer o seguinte: Rio Grande do Sul é uma cidade que tem 2 campeões do mundo. Rio Grande do Sul não, perdão, errei. Rio Grande do Sul é um estado que tem uma cidade, uma capital, que tem 2 campeões do mundo, mas tem um time que é campeão de tudo, Ronaldo, sabia?
Pois é, e tem esse campeão de tudo, por acaso, viu, Lúcia? Tem um dos estádios mais lindos do mundo também, né? E fica na beira do Umbero Rio, né? Tu sabe que por acaso, organizaram para me implicar comigo, é isso? Por acaso é Beira Rio, né? Por acaso tu sabe que a Lúcia Matos mora bem perto do Beira Rio, inclusive ela frequenta Você mora estádio. bem, hein, Lúcia? Você mora mas bem, eu queria morar lá pro lado do Maitá. Entendeu? Pode ir, Sério, tem certeza? Ronaldo, então assim, tu guarda para mim os vinhos, tá? E deixa a Lúcia Matos com água, porque ela não merece depois disso, né? Ô, Lúcia Matos, qual a variedade que você mais gosta? Eu não sou especialista são vocês. Mas eu adoro o Syrah. Eu já gostei desse teu... E Sauvignon Blanc também. Vou te dizer, Lúcia Matos, que Syrah é a rainha da dupla poda. Então, tu tá bem na foto, né? Mas eu sempre falo, Lúcia Porto, que a Syrah realmente é a rainha dos vinhos de inverno. Mas esse reinado está ameaçado, tá? Pela Sauvignon? Sauvignon Blanc, não? A Sauvignon Blanc é a rainha das brancas. E aí eu acho que esse reinado não está ameaçado. Você vai ver na taça, quando você degustar o nosso Sauvignon Blanc aqui, tá? Muito bem. Você vai ver. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma degustação aqui outro dia aqui, com as cegas, com o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, África do Sul, francês, com o nosso consultor francês aqui, que é o Jean-Michel, que esteve aqui semana passada. As cegas, os dois brancos que estavam daqui da região, um é meu e um da família Marquese, foram os que se sobressaíram em relação aos outros. Impressionante. Então, só para você ter uma ideia, tá? Então, eu estou aqui já adiantando. Mas, então, quando vocês vierem para cá, nós vamos degustar aí Syrah, Sauvignon Blanc, mas a ameaça que eu acho aí para Syrah, que é a rainha aí das tintas, do vinho de inverno, tem umas 3 aí que estão ameaçando a Syrah. Talvez daqui uns 10 anos, 5, 10 anos. Tem a Cabernet Franc, que está indo muito bem. A própria Malbec, vocês vão experimentar Malbec aqui, vocês vão ver. Malbec, olha. Marcelin, eu tenho Marcelin aqui já também. Então, assim, nós temos que pelo menos umas 15 variedades que vão muito bem e que a pesquisa já provou e já validou, né, que vão muito bem na poda invertida, né, nessa tecnologia. Então, aguarde a Vinícola Brasília, então. A Vinícola Brasília vai ser incrível. Olha, então, assim, vinho, amizade, futebol, tudo ótimo, né, Lúcia Matos? Eu acho que é uma bela maneira de encerrar um bate-papo, né? Muito bom. Siga ali embaixo, @Vila Triaca Ecopousada, para conhecer uma das facetas do nosso entrevistado de hoje, o Ronaldo Triaca. Ronaldo, adoramos conhecer um pouco da tua história. Parabéns pelo trabalho e a gente se encontra em Brasília, hein? Brindaremos em breve. Estou esperando vocês aqui na Vila Triaca e vamos brindar aqui com vinhos brasilienses, tá bom, gente? Valeu, grande abraço. Obrigada. Beijo, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.